A preocupação dos pioneiros batistas em responder à demanda de formação de obreiros para a evangelização do Brasil no raiar do século XX fez nascer esse renomado celeiro de formação e preparo. Tudo começou no dia 15 de março de 1918 e desde então estamos há 110 anos cumprindo com louvor a missão de formar líderes vocacionados para o ministério cristão, movidos pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus.
Já estão abertas as inscrições para a Conferência Nacional Multiplique 2018, de 23 a 26 de outubro, no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, São Paulo. A hospedagem deverá ser contratada diretamente com os hotéis credenciados. Já estão abertas as inscrições para a Conferência Nacional Multiplique 2018, de 23 a 26 de outubro, no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, São Paulo. Okay, as you are coming in, let me say one thing about questions. Deixa eu falar alguma coisa enquanto vocês estão entrando ainda sobre as perguntas. I want to cover some more material to help you see the big picture, and then before we dismiss, I will take about 20 minutes for any questions you might want to ask. Eu quero falar um pouco mais sobre o assunto para dar uma visão geral melhor para você, e faltando mais ou menos 20 minutos para a gente encerrar, eu abro as perguntas. Okay. All right, now, what I want to do next is build on what we have said to this point. O que nós vamos falar agora tem a ver com tudo que nós colocamos como base até agora. I have said that what we want to do is text-driven preaching. O que eu falei que eu quero que você faça é que o seu sermão seja baseado no texto. Let me see if I can show you the difference between preaching that is text-driven and preaching that is, we might call it text-centered, but not fully text-driven. O que eu quero mostrar para você agora é a diferença daquilo que a gente chama de sermão guiado pelo texto e aquele que não é guiado pelo texto. So what I am doing now is I am distinguishing a sermon that has a text, so there is a text, it is text-centered, but it may not necessarily be text-driven. O que eu quero falar então é sobre uma pregação que tem um texto. Ele tem a sua centralidade no texto, mas não necessariamente é guiado pelo texto. What I suspect is true is that many of you are doing text-centered preaching. You have a text, you're doing text-centered preaching, but you're not yet fully doing text-driven preaching. O que eu quero talvez assumir nessa tarde é que muitos aqui têm feito sim, tem um texto base e você tem o seu sermão baseado num texto, o seu sermão centralizado num texto, mas talvez não necessariamente o sermão guiado pelo texto. So I want you to see the difference between a sermon that is more text-centered and a sermon that is more text-driven. Então o que eu quero deixar muito claro para você nessa tarde é o que é um sermão centralizado num texto e um sermão dirigido por um texto, guiado por um texto. All right, so imagine you've got a sheet of paper, and on the left side of the sheet, I'm going to give you some categories or some examples of text-centered sermons. Then on the right side of the sheet, opposite that, I'm going to give you the same category as a text-driven sermon. Se você está anotando, se você quiser fazer uma estrutura tipo essa que eu estou mostrando para você aqui, do lado esquerdo eu vou colocar todas as características de um sermão centralizado num texto. E do lado direito, você faz uma linha do lado direito, eu vou falar para você sobre as características de um sermão guiado por um texto. Tudo bem? Então, do lado esquerdo, você vai colocar tudo aquilo que é texto, é centralizado. E do lado direito, você vai colocar o que é guiado, um sermão guiado pelo texto. All right? So, a text-centered sermon, for example, would be a sermon that is from a text of Scripture.
Então, um sermão centralizado no texto é aquele sermão que parte de um texto. But a text-driven sermon is not only from a text, but it is about that text, and it is derived from that text. Agora, do outro lado, do lado direito aí, no sermão guiado por um texto, ele não é só a partir de um texto, mas ele é sobre o texto e também ele deriva do texto. Ele é extraído do texto. All right, a text-centered sermon would be a sermon that would be based on a text of Scripture. Sermão centralizado num texto do lado esquerdo, um texto. But a text-driven sermon is not only based on the text, but it actually explains the meaning of that text. A ideia aqui é que você coloque um do lado do outro para você comparar, tudo bem? Então, o sermão guiado por um texto é aquele que não só é baseado no texto, mas ele explica o sentido. Right? A text-centered sermon focuses on the theme of that text. O sermão com o texto, centralizado pelo texto, ele tem o foco no tema textual. Ele tem o tema textual, foco no tema textual, no tema daquele texto. But a text-driven sermon focuses not only on the theme of the text, but how that theme is developed within the text. Mas do outro lado, do lado direito, um sermão guiado por um texto, ele não só tem o tema do texto, mas além do tema, ele explica como é que o desenrolar daquele tema é feito dentro do texto. Ok? Então, além do tema, você mostra, você expõe como é que aquele tema é desenvolvido dentro daquele texto. All right, a text-centered sermon, a point or points that are usually drawn from the text. O centralizado pelo texto, o sermão centralizado pelo texto tem, o seu sermão tem um ponto ou alguns pontos que são extraídos daquele texto. But a text-driven sermon has only as many points as the text has, and the points of the sermon are always drawn out of the text. Então, se do lado esquerdo a gente tem que alguns pontos podem ser tirados do texto, do sermão que é guiado pelo texto, todos os pontos que estão no texto fazem parte do seu sermão, e você não pega outro texto emprestado para falar do tema daquele texto. Você usa todos os temas que estão naquele texto. All right? The secondary information in a text-centered sermon, the secondary subordinate information in the text may or may not be developed in the sermon. Quando o sermão é centralizado pelo texto, aquela ideia da oração subordinada nem sempre é retirada ou exposta naquele sermão. But in a text-driven sermon, that secondary subordinate material is always developed in relation to the main point of the text. Mas no sermão que é guiado por um texto, todas aquelas orações são desenvolvidas para apoiar a ideia central daquele texto que está sendo exposto. In a text-centered sermon, the sermon's outline might be imposed on the text. You might have an outline that you impose on the text. No texto centralizado, a estrutura do sermão, às vezes, é imposta no texto. A estrutura do sermão é imposta no texto. But in a text-driven sermon, the structure and outline for the sermon comes from the text itself. E a diferença é que no sermão guiado pelo texto, a estrutura nasce do texto e não é imposta no texto. Então, a estrutura do sermão é retirada da estrutura do texto. So, if a text has only one main point based on the verbal structure of the text, and then some subpoints modifying that, if that's the text, the sermon will reflect that. The sermon will have one main point and as many modifying points as
the text has. Então, se o texto tem um ponto principal e várias orações subordinadas, a estrutura do sermão vai ser exatamente assim. Vai ter o seu ponto principal e as estruturas subordinadas exatamente como a estrutura do texto é. So the structure of the text will become the structure, the outline for my sermon. Então, a estrutura do texto passa a ser a estrutura do meu sermão. So you help me now. Você me ajuda agora. If my text has 2 main points and 3 subordinate points, if my text has that, pontos principais e 3 subordinados. 2 pontos principais e 3 subordinados. Quantos pontos principais do sermão? how many main points? Quantos pontos principais? Diga com a mão aí. Quero ver. Quantos? Yes. And if my text has 3 subpoints, how many subpoints will my sermon have? E se o meu texto tem 3 subpontos, orações subordinadas, quantos subpontos vão ter o meu sermão? Right, 3. If my text has 3, then my sermon will have 3. Se o meu texto tem 3, então meu sermão tem que ter 3. That's what text-driven preaching is all about. É isso que nós chamamos de sermão, de pregação guiada pelo texto. The structure of the text is taken to be the structure of the outline of the sermon. A estrutura do texto se torna a estrutura de pregação. When you do that, you are preaching exactly what the Bible says. You're preaching exactly the structure of the text. Se você faz isso, se você pega a estrutura do texto, então você prega exatamente o que o texto está dizendo, o que a palavra está dizendo. When you do that, you aren't tempted to go off and talk about stuff you want to talk about. You are limited and restricted to talk about the text as it unfolds. Quando você faz isso, quando você pega a estrutura do texto, você não se perde em tentar falar coisas que você quer falar sobre o texto. Você está limitado a dizer Directly and exclusively from the text itself. Mas a aplicação na pregação guiada pelo texto, ela deriva exclusivamente e diretamente do texto em questão. In a text-centered sermon, there's a tendency to pick a short preaching text. A tendência, quando você está num sermão centralizado no texto, é que você pegue trechos curtos para pregar. Então, trechos curtos da Bíblia, para que você pregue os sermõezinhos em textos curtos. But in a text-driven sermon, we're going to look at the paragraphs of our text, and we're going to work to preach on at least 1 paragraph unit per sermon. E quando a gente está falando aqui de um sermão guiado pelo texto, você não trabalha frases curtas, você trabalha o parágrafo. E aí você pega desse parágrafo e você tira tudo o que você precisa para criar aquele sermão daquele parágrafo. Let us go back to Hebrews 1 through 4 last night. Vamos voltar para o texto de ontem à noite, Hebreus 1, de 1 a 4. Hebrews 1 through 4 is 1 paragraph. It's the first paragraph of all the paragraphs in the book of Hebrews. Hebreus 1, de 1 a 4 é o primeiro parágrafo de vários parágrafos do livro de Hebreus. Notice that verse 5 begins a new topic. It's a new paragraph. No versículo 5 do capítulo 1 começa um novo assunto. Então é um novo parágrafo que começa. So why did I not include verse 5 in my sermon last night? Então por que eu não incluí o versículo 5 no meu sermão de ontem à noite? Because that's not a part of my paragraph. It is the part of the next paragraph. Porque aquilo não faz parte do meu parágrafo, do parágrafo que eu ia pregar. Isso faz parte de um novo assunto, de um novo parágrafo. Hebrews 1 through 4 goes together as a unit. Hebreus 1, de 1 a 4 é uma unidade. Isso tudo pertence a um único parágrafo. Hebrews 1:5 through 14 goes together as the next paragraph unit. Hebreus 1, de 5 até o 14 é um novo parágrafo, é um novo assunto.
you have 2 paragraph units in the first chapter of Hebrews. Você tem 2 parágrafos, 2 unidades de parágrafos no primeiro capítulo de Hebreus. So if I'm preaching through the book of Hebrews, my first 2 sermons will be Hebrews 1 through 4, and then Hebrews 1, 5 through 14. Então, se eu quero pregar 2 sermões no primeiro capítulo de Hebreus, o que eu vou fazer é separar de 1 a 4, que é o primeiro parágrafo, esse é o meu primeiro sermão, e depois de 5 a 14, esse é o meu segundo sermão, porque é o segundo parágrafo. In text-driven preaching, what we try to do is make sure that we are preaching on at least 1 paragraph of meaning, 1 paragraph in the text. O que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte: se você quer pregar um sermão guiado pelo texto, você precisa pregar sobre todo o parágrafo, a unidade daquele parágrafo, o tema daquele parágrafo. Isso é o que vai trazer o seu sermão. If we are in a narrative, that one of the stories, like in the Old Testament book of Genesis or the Gospels, then we want to take the full unit of the story to preach through. Da mesma forma, se a gente for pregar numa narrativa, a gente precisa entender a história como um todo, pegar a história como um todo e aí pregar sobre essa história. For example, Genesis chapter 22 is the story of Abraham and Isaac. Por exemplo, Gênesis 22 é a história de Abraão e Isaac. It is composed of 19 verses. É composto de 19 versículos. It is one story from Genesis 22:1 through verse 19. Até o 19. In order to get the full impact of the story, you cannot chop it up into 2 or 3 different sermons. Para que você tenha toda a relevância da história, você não pode picar essa história em vários sermões. Because you cannot understand the meaning of the story without the beginning, the middle, and the end. You have to see it all to understand what Moses is saying in the story. Porque você não tem como contar toda a história se você picar ela em pedaços. Você precisa saber o começo, o meio e o fim da história. Aí sim você consegue ter uma visão geral e você consegue expor essa história. So text-driven preaching, you're taking the length of the text, whether it's a paragraph or if it's a story maybe composed of 2 or 3 paragraphs, you are taking the structure of the text, the unit of meaning, and that's what you preach on. Então, quando você está trabalhando numa narrativa, quando você está trabalhando num parágrafo, você entende aquele parágrafo como sendo uma unidade e nessa unidade, essa unidade vai ser a história ou vai ser o texto base para que você tire o seu sermão. So when I get ready to preach through a book of the Bible, especially if it is one of the letters like Hebrews, I divide it up into paragraphs before I preach the first sermon. Então, todas as vezes que eu quero pregar sobre um livro da Bíblia, especialmente algumas cartas, Hebreus, o que eu faço é, primeiro eu descubro quais são, eu divido aquele livro ou aquela carta em parágrafos, aí sim eu entendo como eu vou pregar isso tudo antes de eu pregar o meu primeiro sermão. And then I write my sermons as I go on each paragraph unit in Hebrews. E aí eu começo a pregar ou a escrever os meus sermões de acordo com os parágrafos, especialmente no caso de Hebreus. So I'm developing the text in the order that the author has written it. Então eu começo a desenvolver todos os meus sermões, as minhas ideias, na mesma ordem que o autor escreve cada parágrafo. Right? In a lot of preaching, the context of your text, the context may be easily overlooked or even ignored. E no texto, no sermão do texto centralizado, às vezes o contexto pode ser passado en passant, só de visão geral, ou às vezes nem isso é feito. But in text-driven preaching, the context is the key to your sermon development. Agora, num sermão com um texto que guia, né, um sermão guiado pelo texto, a gente pode dizer que o contexto é a chave para o desenvolvimento do seu sermão. A text-centered sermon may or may not express the substance, the structure, and the spirit of the text. Lembra da substância do espírito e da estrutura do espírito? Às vezes, num texto, num sermão centralizado no texto, ele não expressa
nem a estrutura, nem a substância, ou o conteúdo, e nem o espírito do texto. But a text-driven sermon should always express the substance, structure, and spirit of the text. Mas no sermão guiado pelo a substância, mas também a estrutura e também o espírito do texto. Are you beginning to see now the difference between a sermon that's more topical or textual and a sermon that's truly text-driven? Você está entendendo agora um pouco da diferença de um sermão que é tópico por tópicos ou de um sermão que é histórico e de um sermão que é guiado por um texto? Está entendendo a diferença agora? All right. In fact, let's use as an illustration Hebrews 12, 1 through 2. Quero usar com você a estrutura que está tendo ali, que está projetado de Hebreus 12. Hebreus 12? Hebrews 12, 1 and 2. We'll just 1 e 2. Right. Hebreus 12, 1 e 2. Now, we don't have that as a handout, correct? Just on the screen. A gente não tem cópia disso para você, mas está ali para você dar uma olhada no que a gente vai conversar. Okay. Now, let me show you, let me illustrate what I'm talking about. Take your Bible, and turn to Hebrews 12, 1 and 2. Por favor, pega a sua Bíblia e abra aí, Hebreus 12, 1 e 2. All right? Now, just read it silently to yourself there in your Bible. Read through it silently. Quero que você leia para você mesmo aí, em silêncio. Hebreus 12, 1 e 2. Leia para você mesmo aí, por favor. Hebreus 12, 1 e 2. Now let's pretend that this is the text preaching on, or maybe you're a Bible teacher, you're teaching on this text next Sunday. Então vamos imaginar aqui que no próximo domingo você vai pregar nesse texto, então se você vai ensinar numa sala de pregação, você vai ensinar esse texto. Your goal is to develop a text-driven lesson or a text-driven sermon. Você vai ensinar ou pregar um sermão guiado pelo texto. Remember that a text-driven sermon stays true to the substance, the structure, and the spirit of the text. Lembre-se que nós vamos nos ater à estrutura, ao conteúdo, à substância e ao espírito do texto. All right, let's talk about the substance of this text. Vamos falar sobre a substância do texto. Based on your reading of the text, what is the main thing this text is about? Na leitura que você fez aí agora, sobre o que esse texto fala? Qual é o assunto principal desse texto? What is it about? You tell me. Diga para mim aí, o que é? Qual é a estrutura? Do que esse texto está falando? Como é que é? All right. Again, let me ask you, what is this text about? What do you think's the main thing the author is trying to communicate in these two verses? O que é? Qual é o ponto principal do autor nesse texto? All right. The author, look carefully, the author is using a metaphor, an example, to illustrate the importance of perseverance in the Christian life, and the example is the long-distance race. O autor está aqui usando um exemplo, ele está fazendo uma analogia, ele está dizendo que nós precisamos ser perseverantes, e para isso ele está usando. So that's what the text is about. The substance of the text is the author says, run the race with endurance. That really means
keep on living faithfully. Dizendo aqui para a gente que nós corramos ou persigamos na corrida, o que ele está querendo dizer de fato é: viva a sua vida com fidelidade a Deus. He is comparing the race, the long distance race, to what? What is he comparing the long distance race to? No que ele está usando a maratona, a corrida de longa distância, para comparar com o quê? Com o que ele está comparando? Fala, gente. The redemption of Christ. Quem que falou aqui? The race of faith. Our Christian life. All right? He is comparing a long distance race. What does it take in a long distance race to succeed? O que precisa? O que nós precisamos para a gente conseguir correr uma maratona? Para a gente conseguir correr uma corrida de longa distância? O que nós precisamos? Preparing, perseverance. Yeah. Resistance. Perseverance or endurance is another word. That's what it takes to win in a long distance race. You got to persevere, you have to endure, right? Então, o que você precisa para ganhar, para vencer ou para completar, melhor dizendo, uma maratona é perseverança. Você precisa ser persistente, perseverante. When you're running the long distance race and everything in your body is hurting, every muscle is hurting, if you quit, if you win, if you drop out. Você não consegue terminar, você não consegue vencer se durante a corrida seu corpo está todo dolorido e você resolve desistir. Você consegue terminar? Você consegue? No, you can't. What must you do to finish the race? Então o que você precisa para terminar essa corrida? Perseverance, endurance. You have to persevere to the finish line. Você precisa persistir, você precisa ter perseverança para que você cruze a linha de chegada. So, what is the main point of the author's use of that illustration? Então, qual é o ponto principal para que o autor use essa metáfora? What is he comparing the race to? What is the race compared to? Então, a corrida, ela é comparada a quê? Ele está comparando a corrida com o quê? Career. Our Christian life, our whole Christian life. A nossa vida cristã como um todo. And what are we to do in our entire Christian life? E o que nós precisamos fazer na nossa vida cristã? Live with endurance and faithfulness all the way through. And you have an imperative, a command in your text, that automatically becomes the most dominant information in your text. Se você analisa um texto linguisticamente, você percebe que todo imperativo é o ponto principal daquele texto. Então, linguisticamente, quando você analisa um texto, quando você acha o imperativo, você acha o ponto principal do texto. So, in this text, you have one imperative. How many of you have had Greek? How many of you have taken Greek? Quantos aqui já estudaram grego? Quantos já estudaram grego? Levanta a mão. Okay, a lot of you have. Muita gente já. It's actually called a hortatory subjunctive, but it means like an imperative. Let us run with endurance the race set before us. Isso aqui é o que nós chamamos de imperativo, e esse imperativo, corramos a corrida que nos é proposta, é o ponto principal. The main point of this text is expressed by the author of Hebrews in that single imperative, let us run with endurance the race that is set before us. O ponto principal do texto que o autor de Hebreus nos propõe nesse imperativo é o ponto principal, que é corramos a corrida com perseverança. Do you see that of all of the things that are said in your text, that is the main point? Do you see that? Você consegue perceber que ao ler o texto, todas as coisas estão em volta desse imperativo? Tudo que está no texto está circulando, envolvendo esse ponto principal. So the substance of this text is endurance in the Christian life. That's the point of the text. Então o ponto do texto é persevere, persista, siga a sua vida cristã de maneira correta.
All right, now what is the structure of this text? Então, qual é a estrutura do texto? All right, I have already told you that there is one main point, and notice on the chart, I put it at the top, and it's indented all the way to the left. Let us run with endurance the race set before us. Ali o que eu fiz foi te ajudar na estrutura. Eu já coloquei o imperativo como a direita, a esquerda, melhor dizendo, a esquerda ali, para a gente perceber que aquela frase, portanto, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, é a frase principal. E embaixo você vai ver algumas outras estruturas. This chart is my attempt to help simplify the structure of your text. Essa forma que eu coloquei ali o texto é para ajudar você a entender a estrutura do texto. So in the entire text of 2 verses, you have one main point, and that's why I have indented it all the way to the left. Let us run with endurance the race set before us. Então, nesses 2 versículos, nós temos um ponto principal. E esse ponto principal foi aquilo que eu destaquei totalmente à esquerda para que você perceba qual é a estrutura. Then the author has said some things about running the race. Então, o autor continua, depois que ele fala essa estrutura principal, sobre a corrida daqui. And he uses 3 participial clauses saying how we run the race. E aí ele começa então a explicar como é que nós devemos correr essa corrida. All right, and here are the 3 clauses, and I have listed them in the order that they actually appear in the text. E aí eu coloquei ali na ordem que ele aparece no texto essas próximas 3 frases que são as orações que estão subordinadas a essa primeira. Number 1, having a great cloud of witnesses surrounding us. A primeira é que sendo rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ou estamos rodeados. Number 2, laying aside the weight and the sin that easily entangles us. A segunda coisa, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Number 3, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. E a terceira, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Do you see then that those 3 in the structure of the text, those 3 participles modify the main verb, let us run. Você percebe que essas 3 frases seguintes aqui, os particípios ali, eles estão subordinadas e eles estão dizendo como que nós devemos correr a corrida? Você está enxergando isso? By definition, a participial clause is a subordinate clause. It modifies something else. Por definição, uma frase dessa, uma oração subordinada, ela modifica a primeira, a oração principal. So notice in the structure of this text, there's one main point, and it's expressed as a command. Let us run with endurance the race set before us. Então nós temos a frase principal, nós temos o imperativo, a oração principal, e nós temos 3 outras que dizem como é que nós fazemos para correr essa corrida. And then there are 3 participial clauses that each tell us things to do, 3 different things, how to run that race. Então, tendo essa frase principal, esse imperativo, que é corra a corrida, embaixo, como fazer para correr a corrida. 3 verbos diferentes dizendo de formas quais são as modificações da frase, da oração principal. And then the text at the end of verse 2 has another clause, this time begins with the word who. E aí nós temos no versículo 2, no final do versículo 2, falando quem. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising, sat down. Nós lemos aí no versículo 2, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí ele começa, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Está falando quem? Quem suportou a cruz? Now here's the question.
E a pergunta é a seguinte: that statement, who for the joy set before him, what does that clause modify? What is that clause connected to? O que essa frase, ele, Jesus, aquele que é a nossa alegria, pela qual a nossa alegria foi proposta, suportou a cruz, qual é a oração que essa frase está modificando? Diga para mim, qual é a oração que ele está modificando? Looking into Jesus, the author and the perfecter of faith. Okay, no, not the whole thing. There's one specific word, who is that referencing, and therefore, what is that clause modifying? A minha pergunta é um pouco mais específica do que a resposta aqui. Não a frase como um todo, mas de quem que está falando? De quem que ele está falando? Quem que ele está modificando nessa frase? He said the main sentence, he said. No, notice that this part is further indented under the last participial clause looking unto Jesus, and then Jesus is the one who's the author and perfecter of our faith. And then the word who, everything from there forward modifies Jesus. It modifies the name Jesus. It is telling us something about Jesus. Percebam ali como é que a gente montou a estrutura. Naquela primeira frase, portanto, aquela therefore ali significa portanto. Na primeira frase, ela está bem à esquerda. Depois nós temos 3 orações, uma embaixo da outra, e aí nós temos esse que começa com who, que é quem, um pouco mais à direita. Essa aqui, ela não modifica a primeira lá. Ela modifica uma das 3 que já estão um pouco mais à direita. Mais especificamente, ela modifica a última, que está dizendo o quê? Olhando para Jesus. Aí ela diz, aquele ou quem, ou ele, esse ele está modificando quem? Jesus. To help you see the point, you might circle the word who and draw a line back to the word Jesus and circle the word Jesus. Para ajudar você a entender isso, eu não sei como é que está na sua versão. Na minha está ele. Ou quem, eu não sei como é que está na sua. Mas pega essa palavra, ele ou quem, seja como for, aquele que está escrito aí, circula essa palavra e faz uma seta e circula a palavra Jesus para você conseguir enxergar que essa primeira palavra da próxima oração está se referindo, está modificando Jesus. The relative clause begun by the word who, it does not modify the participle looking, it modifies the noun Jesus. A palavra ele ou a palavra quem não está ali alterando, não está fazendo referência ao olhando, ao verbo olhando, mas ele está fazendo referência à pessoa de Jesus, ao substantivo Jesus. So that whole section beginning with the word who is indented further to the right because it all modifies the word Jesus. Então essas 3 últimas sentenças aqui de baixo que estão um pouco mais à direita, começando com a palavra who, que é ele ali, esse conjunto de orações, essas palavras modificam, se relacionam com a palavra Jesus. Now let's put it all together in terms of structure. Let's put it all together. Vamos tentar então entender a estrutura aqui. Vamos colocar tudo numa estrutura para você entender o que a gente está falando. All right, in your text, how many main points are there? Main points, how many? No texto que nós lemos, quantos pontos principais nós temos? How many? Quantos? Diga com a mão aí. 1, 2, 3, quantos? 1. Somente 1. Let us run with endurance the race set before us. Corramos a corrida que nos é proposta. How many subpoints are modifying that one main point? Quantos subpontos, quantos pontos estão relacionados com esse primeiro? Diga aí com a mão. That's correct. 3. 3, muito bem, correto. Then, how many subpoints are further modifying that final subpoint, the word, the name Jesus? How many? Quantos subpontos estão modificando ali o substantivo Jesus? Quantos? 1, 2, 3, faz aí com a mão. 1. Actually, the whole thing, who for the joy that was set before him, he endured the cross, he despised the shame, he sat down at the right hand of the throne of God. That whole statement
further modifies the name Jesus. Esse segundo pedaço do versículo 2, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Tudo isso está modificando somente um substantivo, que é Jesus. Então, o sub está modificando o substantivo Jesus. All right, so now you're getting ready to preach this text next Sunday. Então, você já está preparando aí o seu sermão para domingo que vem nesse texto, hein? You're trying to outline your text so you can do a text-driven sermon. O que a gente está fazendo junto aqui é tentar descobrir quais são os pontos principais, os subpontos do texto, para que a gente consiga, então, preparar o nosso sermão. You want to let the structure of the text drive the structure of the sermon. E o que você faz é pegar a estrutura do texto, e a estrutura do texto é que vai formar a estrutura do seu sermão. However many main points are in your text, that's the number of main points you want to have in your sermon. O mesmo número que você tem no texto é o número de pontos principais que você tem no texto, é o mesmo número de pontos principais que você vai ter no seu sermão. However many subpoints in your text, that's how many you want to have in your sermon outline. E quantos subpontos você tem, ou pontos secundários que você tem no seu texto, esses vão se transformar nos pontos secundários ou nos subpontos do seu sermão. So based on the language of the text, the structure of the text, I ask you again, how many main points are in this text? Então, baseado na estrutura que nós vimos aqui, eu quero perguntar para você mais uma vez, quantos pontos principais tem nesse texto? 1. How many subpoints modify that main point in this text? Quantos subpontos se referem, remetem ao primeiro ponto? 3. Correto. And then the last subpoint, how many subpoints modify it? How many clauses modify the final subpoint? E nesse terceiro segundo subpontos. 1, 2 ou 3. 1. Do you see it? Você está enxergando isso? Está conseguindo ver? Ladies and gentlemen, eu estou falando para vocês que é o sermão baseado, guiado pelo texto. you let the structure of the text drive the structure of your sermon. Você permite que a estrutura do texto seja a estrutura do seu sermão. And there is an example from Hebrews 12, 1 and 2. E ali está o exemplo de Hebreus 12, 1 e 2. There aren't 2 main points, or 3 main points, or 4 main points. In this text, there are how many main points? 1. Nesse texto, se a gente fosse olhar mais uma vez, quantos pontos principais tem nesse texto? Somente 1. And in this text, there are 3 subpoints that are parallel, modifying the main point, all encoded in your Greek text by participles. Então, nós temos que, nessa segunda parte, você tem aqueles que modificam o ponto principal, que são 3 subpontos. And then there is further description of who Jesus is, modifying that last statement, looking unto Jesus. Well, who is Jesus? He's the one who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, sat down at the right hand of the throne of God. E aí você tem um subponto que descreve quem é Jesus. Jesus, aquele que suportou na cruz, aquele que venceu. And by the way, notice this in the order of the words as they appear in the Greek New Testament. E aí todas a ordem das palavras que aparecem no grego. Notice in the English translation and in the Portuguese translation, it says, he sat down at the right hand of the throne of God. Na versão em português e na inglês fala, ele se assentou à direita do trono do Deus Todo-Poderoso. And those are good translations. E são boas traduções. But in the Greek, it actually reads the word order like this. At the right hand of the throne of God, he has taken his seat. E no grego, na verdade, o que está dizendo é, à mão direita do trono de Deus, ele se assenta. And therefore the author has placed the final verb as the last word in the text for emphasis. E o que acontece no texto grego, ele quer
Who is this Jesus? He's the one who, after he was crucified, he rose again, ascended to heaven, and he sat down on the throne of God. E aí, quando a gente pergunta quem é Jesus, o texto nos diz, é aquele que morreu, ressuscitou e se assentou ao lado do trono de Deus. And for those of you who've had Greek, that last verb is in the perfect tense, and it emphasizes completed action that continues on forever. E o tempo do verbo no grego, ele está num tempo em que diz que já aconteceu e que vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. He sat down on that throne, and on that throne he reigns forever. Na verdade, não até o fim dos tempos, mas para sempre. Ele sentou-se naquele trono e naquele trono ele ficará para sempre. So you see, text-driven preaching takes a careful look at the structure of the text. Então, quando nós queremos fazer um sermão que seja guiado pelo texto, o que nós precisamos fazer é observar e respeitar a estrutura do texto. Now, let me show you how you could preach. You might preach this text, but preach it wrongly if you don't pay attention to the structure. Se você não prestar atenção na estrutura, você pode até pregar esse texto, mas possivelmente você vai pregar de forma errada sobre esse texto. The main point of this text is running the race, therefore living the Christian life with perseverance and endurance. O ponto ponto principal desse texto é corra a corrida de maneira persistente e com perseverança. But let's say you go in there and you preach on this text and you make the main point of this text that participle laying aside every weight and the sin that easily entangles us. Imagina então que você fosse pregar esse texto, mas em vez de pegar o ponto principal, que é aquele lá de cima, corra a corrida, você pegasse aquele do meio ali da segunda etapa e você dissesse o seguinte: olha, você precisa se livrar de tudo que é pecado na sua vida. And so you don't talk about the rest of the text. You don't develop the text in the structure and order. You just go to that point and you camp out on that point. E aí você pega esse pedaço do texto e você faz disso o tema central do seu sermão e você ignora todo o resto e você fica fazendo um campo de batalha nessa parte do texto. If you do that, you will mispreach this text. Se você fizer isso, você vai pregar menos do que esse texto está dizendo para você pregar. Você não vai pegar o ponto principal do texto. Why? Why will you mispreach it if you do that? Por que você vai pregar de forma errada esse texto se você não fizer isso? Por quê? Because of the structure. It's not the ideal. Because that's not the main point. Porque isso não é a ideia central. The main point is live your life with endurance, and then one of the three ways you do that is you lay aside weight and the sin that easily entangles. Porque esse não é o ponto principal, porque o ponto principal é corra a corrida de maneira persistente e com perseverança. E uma das maneiras que ele diz para como correr a corrida é se livrando do peso do pecado que nos atrapalha. The focus of the text is living your Christian life with endurance. That's the focus of the text. O foco do texto é viver a sua vida com perseverança, com persistência. Esse é o foco do texto. Then the author says, here are three ways for you to succeed in doing that. E aí essa é uma maneira que, na verdade, três maneiras que o autor diz, olha, existem três formas para que você corra essa corrida. So when you preach on this text, you want your people to leave church that day knowing that the main thing God is saying to them is they need to endure with perseverance in their Christian life, and here are the three ways they can do it. Então, o ponto principal que você quer que o membro da sua igreja saia naquele domingo aprendendo na palavra de Deus é, olha, você precisa correr a corrida com persistência, com perseverança, e eu quero te dar três formas que você vai fazer isso. And notice that in this text, there is one word, also verse 3 is not up here, but if you add verse 3 as well, there is one word that recurs, is repeated in every verse, 1, 2, and 3. What is that is repeated? No, o verso 3 não está em questão aqui, mas se a gente fosse olhar, olha aí no seu texto, e eu quero que você veja, existe uma palavra que se repete no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Acha essa palavra aí para mim. What is the word? It occurs in verse 1, it occurs in verse 2, and it occurs in verse 3. Qual é a palavra? Ela acontece no versículo 1, versículo 2 e versículo 3.
What is it? Qual é? What's the one word? It's used in all three verses. To endure. Yeah, to endure. Endurance. É Or isso aí. perseverance, or however you translate it. É isso aí. É o suportar, é o persistir, é o perseverança. Verse 1, let us run with endurance. A primeira a gente vê, corramos a corrida com perseverança. Verse 2, Jesus is the one who, for the joy set before him, endured the cross. E aí no segundo, a minha versão muda um pouco, mas no original é a mesma palavra que ele diz, suportou a cruz com perseverança. Consider him so that we will not lose heart and grow weary. We are to consider him who endured. E aí, versículo 3, pensem bem naquele que suportou, aquele que aguentou, aquele que persistiu, aquele que tem perseverança. The author is repeating that word, endure, endure, endure. O autor está repetindo essa palavra, perseverança, 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 suporte. That helps you to see the cohesion and the main point of this text is found in that imperative, let us run with endurance the race set before us. E essa é a ideia que o autor está trazendo nesse texto, repetindo essa palavra várias vezes. Ele quer que nós corramos a corrida com persistência, com perseverança, suportando todas as coisas. So, when you preach this sermon on this text next Sunday, então quando você pregar esse sermão nesse texto no próximo domingo, how many main points are you going to have in your sermon? Quantos pontos principais você vai ter no seu sermão? How many subpoints are you going to have in your sermon? Quantos subpontos você vai ter no seu sermão? And then how many subpoints are you going to E have? quantos subpontos você vai ter no seu sermão? Bingo, you got it. That's text-driven preaching. Muito bem, vocês acertaram. Isso é pregar um sermão guiado pelo texto. Now you're preaching the text of Scripture exactly as it is written. Agora sim, você está pregando um sermão exatamente como o texto, com a mesma estrutura em que o texto foi escrito. The structure of your text today is the same structure of that text 500 years ago, and it will be the same structure 500 years from now. E é interessante porque a estrutura que nós estamos vendo hoje já tinha 500 anos atrás e vai ter daqui 500 anos para frente, não vai mudar a estrutura do texto. One main point, three subpoints. Um ponto principal, 3 subpontos. That is what we mean by text-driven preaching. É isso que eu quero dizer com o texto ou com o sermão guiado pelo texto num sermão expositivo. You can do this for every paragraph in the New Testament. Você pode fazer exatamente isso que nós acabamos de fazer para todo parágrafo no Novo Testamento. You just have to learn the method, how to develop, how to analyze the structure, and let the structure of the text drive the structure of your sermon. A única coisa que você precisa fazer é aprender como olhar para o texto, extrair dele o ponto principal e deixar que a estrutura do texto se transforme na estrutura do seu sermão. Now notice this. And application. Preciso ter uma boa ilustração e aplicação. By the time I do all of that, no tempo em que eu terminar tudo isso, I don't have time to bring in 5 or 10 other verses to prove the point of my text. Eu não tenho tempo hábil mais para trazer outros 10 ou 15 textos extras para provar o meu ponto. Because if I try to do that, I'll not have the time to develop the meaning, the full meaning of my text. Porque se eu trouxer outros textos para provar o meu ponto, eu não vou ter tempo para fazer toda essa estrutura e falar sobre ela. That's why we say, stay with your text. Por isso que nós dizemos, permaneça no seu texto. Chain yourself to it. Modifique-se a si mesmo para ficar no texto. Don't leave it. Não mude, não saia dele. There is more in your text than you can possibly deal with. Stay with your text. Há muito mais no texto em que você escolheu, muito mais do que simplesmente pegar outros textos. If you will do that, you will feed your people steak and not cotton candy. Se você fizer isso e permanecer, você vai dar comida sólida para o seu povo e não comida ruim, de baixa nutrição.
And your people will love this kind of preaching E as pessoas amam esse tipo de pregação. because it has meat to it. Porque tem significado nisso. This is not a little sermon, 3 ways to be happy, Não é um pequeno sermão, 3 maneiras de ser feliz. 5 ways to love your mother, Para 5 maneiras de conseguir sucesso. or the kind of little cotton candy sermons that some people preach. Ou esse tipo de sermão que a gente vê por aí sendo pregado com nenhum valor nutricional e espiritual. No, this is the Word of God that is being preached. Mas isso aqui é a palavra de Deus que está sendo pregada. We're not just preaching sermons, we're preaching texts of Scripture. Nós não estamos pregando apenas sermões, nós estamos pregando a palavra escrita de Deus. Try it. Tente, You will love it, você vai amar. and your people will love it. E o seu povo também vai amar. All right, now before we do other things, if we have time, but let's stop now and let me take any questions or comments that you may have. So if you have a question, don't hesitate to ask it. Let's talk about anything related to all of this you would like to talk about. Vamos parar um pouquinho agora então e nós vamos abrir para as perguntas. Se você quer fazer alguma pergunta relacionada a alguma coisa que a gente já disse hoje, está aberto para que você pergunte. Usar o PowerPoint no sermão é adequado para colocar o texto bíblico, os tópicos do sermão ou a lição final? You could do PowerPoints. That would be fine as long as you don't do anything that distracts from you from what's being said. I don't use PowerPoints in my preaching very much at all, but that's a personal choice. Lots of preachers make use of PowerPoint, and that's a personal decision. But I would say you could do that to help people to see exactly what you're saying. Give them the outline. Desde que o PowerPoint sirva para pessoas a entender e não para distraí-las, você pode usar. Eu não uso nos meus sermões, mas isso é uma posição muito pessoal minha, mas tem muitos pregadores que usam, e se eles querem fazer, desde que isso sirva para contribuir, para ajudar e não para distrair, é uma boa. Okay, and I think we're going to have a microphone, so if you have a question, he's going to bring the mic to you so everyone can hear your question. If you have a question, just raise your hand right here, right here. Alguns textos resumem conceitos que o autor já trabalhou ou que têm valor teológico na obra dele. E ele não desenvolve, ele só cita. Como Atos 2:42. Só, por exemplo, na primeira carta de João, várias vezes. O que usualmente eu tenho feito é usar a teologia do autor para explicar aquele ponto. Como é que eu abordo esses textos nessa metodologia, sem sair do texto em questão? Yes, well, when you are preaching, what you are doing is, or if you do what I'm suggesting, you used an example from 1 John, right? Quando você está pregando no texto, no modelo que eu estou falando, e aí você citou, por exemplo, 1 João, primeira carta de João. All right. The first thing I would do is make sure that I'm preaching the paragraph units through 1 John, so that I'm dealing with that first, not just a verse here or there, but stay with the paragraph. Start there. All right. Within a paragraph, it's like a summary statement. Refers back to 2 chapters earlier. In my exposition, my explaining of the meaning of the text, yes, I would say that was what he said 2 chapters ago. Here's what it means. So, yes, you go back and you do whatever it takes for the people to understand what that is in context. A primeira coisa que eu faria se eu fosse você, eu pegaria o parágrafo em questão, e não um versículo ou dois, mas pegaria aquele parágrafo e descobriria daquele parágrafo qual é o ponto principal. Se o ponto principal ali está se referindo a alguma coisa que ele já disse em um capítulo ou dois, ou uma carta, ou 2 cartas antes, aí sim eu faria referência àquela outra do que ele está mencionando. Mas eu primeiro procuraria naquele parágrafo qual é o ponto principal, e a partir daí eu iria então buscando outras referências.
Right. Now, before we have another question, right over here, let me Antes clarify something. Antes de mais uma pergunta, deixa eu só esclarecer algo aqui. When I say stay with your text, that doesn't mean that if your text is quoting an Old Testament text that you can't refer to that. Of course you can. Aproveitando a pergunta dele, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Quando eu digo permaneça no seu texto, eu não estou dizendo que, por exemplo, se o texto em questão está citando um texto do Antigo Testamento, eu não estou dizendo para você ignorar o Antigo Testamento e ficar nesse texto. Mas se ele está citando, você precisa achar o que ele está citando e a partir do momento, aí sim, você vai ao texto em questão. Nor am I saying that you should never quote another text in your sermon if there is one verse that really says something very much like this. You can just quote that and say, also in John it says, then give the quote, but then move on. Don't have them turn. Don't take them back there. I want to make clear that I'm not saying never reference another text. Eu não estou dizendo também, não quero que você saia daqui me entendendo errado. Eu não estou dizendo para você nunca citar outro texto. Não é isso. Por exemplo, você está pregando num texto qualquer e você entende que um outro versículo reforça a ideia. Você pode citar o versículo. Por exemplo, João 3:20 fala sobre tal, mas não fica naquele texto de João 3. Volta para o seu texto original, cita e volta. Essa é a ideia. There is a big difference in briefly quoting one or two other texts in your sermon versus having people to turn to 5 or 6 or 8 other texts and you talking about that. Existe uma grande diferença entre citar um texto ou outro dentro do seu sermão e fazer com que as pessoas abram a Bíblia para ir para um outro texto e começar a pregar sobre um outro texto. Então a ideia aqui é a seguinte, você está num texto, você pode citar outros, mas você não vai para outros textos. Entende a diferença? Citar e ir para. Okay? Yes, sir. Excellent question. Excelente pergunta. All right. Here are the things that I think will help answer the question. Algumas coisas que eu quero falar que podem ajudar a responder essa pergunta. Tools you need. Ferramentas que você precisa. Number one is a good Portuguese translation of the Bible. Primeira delas, você precisa ter uma versão boa em português da Bíblia. Então, uma boa versão da Bíblia em português. Number two, if you've had Greek and Hebrew, then you want to have a Greek and Hebrew Bible as well. Se você já teve hebraico e grego, é bom que você tenha, então, uma Bíblia em grego e uma Bíblia em hebraico. If you've not had Greek and Hebrew, okay, fine, don't worry about it. Você não tem, não precisa entrar em pânico, não, calma. You can still do text-driven preaching without having learned Greek or Hebrew. Mesmo que você nem tenha aprendido grego e hebraico, você tem condições de fazer um sermão baseado ou guiado pelo texto. Right? Number three, you need a good 1 to 3 good commentaries on your text. E a terceira ferramenta que você precisa ter, 2 ou 3 comentários sobre aquele texto, bons comentários sobre aquele texto. And if a commentary is doing its job, it should tell you the structure of your text. E se o comentário está fazendo o que ele é proposto para fazer, ele vai te ajudar a descobrir, ele vai dizer para você qual é a estrutura do texto. But even if you don't have commentaries, if you just have the text in front of you in Portuguese, then also keep your Portuguese grammar book in front of you. Digamos que você não tem comentários, você não tem a Bíblia na língua original, você só tem a Bíblia em português na sua frente. O que você precisa ter é
não um dicionário, mas uma gramática, obrigado, uma boa gramática de português junto com a sua Bíblia, para que você estude. Now this is crucial right here. Porque é importantíssimo. You don't know Greek, you don't know Hebrew. Fine, put that aside. Você não sabe grego, você não sabe hebraico. Beleza, bota isso de lado. You look at your Portuguese Bible, you know Portuguese, you know the basic structure of the language. Você sabe as estruturas básicas do português, você conhece bem o português, você tem uma boa Bíblia em português na sua frente. So with your Bible and your Portuguese grammar book, Então, com a sua Bíblia e com a sua gramática do lado, you look at your text and you determine the modifiers. What are the clauses that are subordinate to the main clauses and main verbs in my text? E aí você precisa descobrir, então, no português, com a gramática do lado, qual é o verbo principal daquela frase. Achando o verbo principal, você acha a frase principal, a oração principal. E aí você consegue achar as frases que estão subordinadas a ela. The mainline information in a communication or in a text is communicated by the independent clauses. A oração principal, ela é sempre independente das outras. As subordinadas são dependentes a ela, mas ela é independente. Ela é a principal, ela é a que manda. É nela que você vai se basear. And the secondary subordinate information is expressed in subordinate clauses like participles and relative clauses. Então, as orações que estão ligadas a essa frase independente são as frases subordinadas, as orações subordinadas que estão ligadas ao ponto principal. So divide up your text according to its clausal structure. Independent clauses, list them on a page. Dependent clauses, list them. Então, para uma ferramenta prática, um passo prático para você fazer é pegue as orações principais, as orações independentes. Essa aqui existe sem nenhuma outra. E aí você lista as independentes. E aí você vem listando as que dependem dessas outras para existirem. So from where will the main points of the author? Então a ideia é, da ideia subordinada você consegue identificar qual é a ideia principal. Você pega a frase a subordinada e olha para quem que ela está apontando. E é essa que você vai descobrir que é a ideia principal. The main points will always be conveyed in the independent clauses. E a ideia principal sempre vai vir da frase, da oração, independente das outras. The secondary points will always be conveyed in the subordinate clauses. E as orações subordinadas vão trazer as ideias subordinadas, os subpontos. That's the fundamental principle of grammar, whether it's Portuguese or Greek or English or anything else. Esse é o fundamento da gramática, seja em que língua for, grego, hebraico, português, inglês ou qualquer outra língua. That's what I would do right there. É isso que eu faria se eu fosse. Good preaching. You need a good Bible dictionary. You need a good concordance. Agora, você precisa de outras ferramentas também para preparar um bom sermão. Você precisa de um dicionário bíblico, você precisa de uma boa concordância. You need a good theological dictionary so you can understand key terms, major terms like reconciliation or propitiation or whatever. Você precisa de um bom dicionário de teologia para que você entenda palavras como propiciação, retenção. So you collect all of these tools for your toolbox. Então você pega todas as ferramentas da sua caixa de ferramentas. Other questions? Alguma outra pergunta? Yes, sir, over here. Yes. Now, my recommendation is use a microphone that is either on a stand in front of you, or if you have a lapel mic, a mic that you wear, a lapel mic or whatever. I would say don't do what I'm doing. Don't do what we're doing, because it eliminates your opportunity to gesture with all of your hands. A minha proposta é a seguinte, que eu gosto de sugerir é o seguinte: ou você usa num pedestal, no púlpito, ou você usa um microfone daqueles aqui, ou lapela, alguma coisa que libere as suas mãos. Porque quando você está com o microfone
I would much rather have my hands free to be able to preach if I could. Se eu pudesse, eu teria minhas duas mãos livres para pregar. Yes. The difference between... Okay. Let's see. Here's an example of manipulation. Quero te dar exemplo de manipulação. If you give like I do when I was a pastor, I would give a public invitation, a public altar call. Quando eu era pastor de igreja local, eu fazia o apelo, o público no final. But if you give a public invitation and after a couple of stanzas that we sing in the hymn book or whatever, if no one comes, then you don't want to keep pressing and trying to manipulate and guilt people to come by saying things like, we're going to stand here, I don't care if we sing 100 verses till somebody comes. That's manipulation. Aí você, no seu apelo, você está lá falando. Falou uma vez, falou a segunda, cantou a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira estrofe. E aí você percebe que ninguém vem. E aí você diz a seguinte frase: olha, nós vamos cantar 100 vezes a música, até alguém levantar e vir aqui à frente. Isso é manipulação. Also, an example would be using emotion, especially if it is emotion that you are generating that's not real, using emotion in order to get people to emotionally respond. Outro tipo de manipulação é quando você provoca uma questão emocional. Você não está emocionado, mas você provoca uma emoção. Você finge uma emoção para que pessoas, na base da emoção, tomem uma decisão. Isso é manipulação. So, if you kind of manufacture tears and you're at the invitation and you say, if you love your mother, come. Aí você finge que você está chorando e fala, olha, se você ama, você tem que vir. Well, of course, everybody loves their mother. They're going to come. Nobody wants to be back there saying, well, I don't love my mother. Se você falar, se você ama sua mãe, sai do seu lugar e vem para cá, todo mundo vai vir, porque todo mundo ama a mãe. Now, I know that is an exaggerated example, but that's the kind of stuff that would be manipulation. That's manipulation. Don't do that. Eu sei que eu estou exagerando aqui, mas o que eu quero dizer é que isso é um tipo de manipulação. Então, manipulação não é para ser feita. Other questions? Uma outra pergunta? Okay. Well, of course, I don't know what's in Portuguese. I have no idea what's been written by people, in Portuguese. And I don't know what's been translated either from English that may be on that subject to Portuguese, but I might be able to give a suggestion or two. Foi isso? Ok. Eu não sei o que está em português, eu não sei quem vocês conhecem aqui, mas eu tenho alguns autores para dizer, não sei se eles estão em português. There is Amazon. That's right. Buy it on Amazon. Well, I have co-authored a book called Text, and there's a chapter or two in that book on how to communicate, and there's also a chapter that I wrote in that book on how to do text-driven preaching that goes into more detail than what I have shared. I would encourage you to get that book. Eu fui coautor de um livro que eu escrevi, um capítulo, na verdade o livro é sobre pregação guiado pelo texto, e tem um capítulo lá sobre comunicação, e eu também escrevi um texto exatamente sobre isso que a gente, acabou de falar aqui. Então eu te encorajaria a comprar esse livro. Text-driven, that's the name of the book. O texto do livro é Text-driven Preaching. É o nome do livro, ok? Now, I don't know if this is translated into Portuguese, but there's a book written by Jerry Vines, V-I-N-E-S, Jerry Vines, called Power in the Pulpit. That book is a really good book on
exposition. It talks about communication. I would get that book if you could read English. I don't know. Maybe it's translated into Portuguese. Jerry Vines. Power in the Pulpit. Power in the Pulpit. Poder no púlpito. Não sei se esse livro está traduzido, mas se você souber ler inglês, é um bom livro para você adquirir também. Jerry Vines, Power in the Pulpit. Poder no púlpito. Good. Yes, sir. Over here. Got one. You want to run the mic over here? Okay. Yes, the conclusion is one of the most important parts of the sermon. A conclusão é uma das mais importantes do sermão. The purpose of a conclusion is there are about three things you need to do in a conclusion. Há três coisas que você precisa ter muito claro na sua mente em termos de conclusão. Number one is to conclude, stop. Primeiro você precisa parar. Number two, it is to summarize the main thrust and point of the text. O segundo objetivo da conclusão é para você resumir o ponto principal do seu sermão, da sua palavra. Number three, it is to say, this is how this matters to you. Here is what you must do on the basis of what this text says. A terceira coisa é, como é que você vai aplicar na sua vida? O que você precisa fazer para aplicar aquilo que a gente está falando aqui? A ideia central desse sermão. The conclusion should be short. It should not be a time of re-preaching the sermon. A conclusão precisa ser curta, ela não é hora de você repregar o seu sermão. And in every conclusion, you should never assume that there are no lost people present. Always give the gospel and invite people to come to Christ. E seja qual for o sermão que você pregue, sempre entenda que pode ter alguém que ainda não recebeu Cristo. E você pode, então, fazer um apelo naquela conclusão. Okay? Somebody else. Yes, sir. Pardon? Yeah, you can take any good thing and go too far with it. You shouldn't do that. Não dá para você pegar uma coisa boa e ir muito além com aquilo. Não dá para fazer isso. Let me give you a book to read or to recommend, and then let me give you an example of what I mean by imagination. Quero te dar uma sugestão de livro e vou te dar um exemplo daquilo que eu quis dizer sobre imaginação. How many of you are familiar with the American writer Warren Wiersbe? Are any of you familiar with that name? Alguém conhece Warren Wiersbe? Esse autor alguém conhece? Okay, a few of you are. Alguns de vocês conhecem. Right? He wrote a book entitled Preaching and Teaching with Imagination. Ele escreveu um livro chamado Pregar e Ensinar com Imaginação. That would be an excellent book to get and to read. It would explain part of what I am talking about. Seria um excelente livro para você adquirir e ler, que explica aquilo que eu quero dizer sobre imaginação. All right, let me give you an illustration from my sermon last night. Deixa eu te dar uma ilustração do meu sermão de ontem à noite. At the end of the sermon, after I told the story about the girl, Terry Littlejohn, that I skated with, ontem, quando eu estava encerrando meu sermão, eu contei uma história sobre uma menina que eu andei de patins com ela. Right? Do you remember what I said on a Sunday night? I was sitting in church when I was 9 years old,
And here's the imagination part, trying to make this. And Jesus came to my pew and reached out his hand and said, David, why don't you come skate through life with me? E aí eu fiz paralelo no final daquela história com aquela menina, que eu estava sentado no banco da igreja, eu tinha 9 anos de idade, e Jesus apareceu, estendeu a mão para mim, e ele me disse, por que você não vem patinar comigo durante toda a sua vida? Didn't literally say, come skate through life with me. Todo mundo sabe que Jesus não apareceu literalmente para mim, estendeu a mão para mim e disse, vem patinar comigo. That was a way, using my imagination, to creatively express how I got saved that night. I was saved by Jesus that night. O que eu quis dizer, aquilo foi um exemplo de imaginação para que as pessoas entendessem o que aconteceu naquela noite. Naquela noite eu fui salvo. That's one example of what I mean by using imagination in your preaching. Isso é um dos exemplos que eu poderia dar para você sobre o que eu quis dizer sobre usar a imaginação no seu sermão. It helps people connect with truth. Ajuda as pessoas a conectarem com a verdade. Okay? All right, we have time maybe for one more question. A última pergunta, quem quer? Okay? Or two more. We'll do two if you got a quick one. Yes, sir. Yes and no. Sim e não. Billy Graham was generally not a text-driven preacher the way I'm describing and defining it. De modo geral, do jeito que eu estou descrevendo aqui, Billy Graham não era pregador guiado pelo texto. Dessa forma, não. He would normally take one or two verses and preach in an evangelistic way on one or two verses, or maybe a parable. But he did not always do the kind of preaching. Of course, he was not a pastor preaching week by week, so he was not doing what I'm describing here. Ele não fazia o que eu descrevi aqui, porque ele não era pastor de igreja que pregava todo domingo. Ele geralmente pegava 1 ou 2 versículos e fazia daquele texto uma pregação evangelística. Então essa era a ideia dele. Again, I'm not saying that text-driven preaching is the only way to preach, but I am saying I think it is the best way to preach. Eu não estou dizendo, de novo, que a pregação guiada pelo texto é a única forma de pregar. Não. All right, one more question. Anybody? A última agora. Quem vai? Anybody wants to ask one? Your chance. Sua chance, hein? Okay. Não. One more there. One more. Just one more. Okay, I would not play any song, any music during the preaching because that is a distraction. Para mim, a música tocada durante o sermão é uma distração. Então, no meu sermão não tem música. Now, I'm talking about during the preaching of the sermon. If you've got somebody playing a song at the same time, that becomes a distraction. Even if they're playing softly, that's a distraction to the preaching. Eu estou falando durante o sermão, alguém tocar, mesmo que seja uma música instrumental ali, baixinha, tranquila, pode ser uma distração. Então, eu não recomendo. Now, moving to having a song at the invitation time, I do think that is okay. I don't think that's manipulation. You're just giving people a time to respond, and you're doing a song they're singing while they're responding. I do not consider that manipulation.
Eu não considero a música durante o apelo nenhum tipo de manipulação. Para mim, é tranquilo. Você está dando tempo para as pessoas reagirem, responderem aquilo que você as convidou a fazer. Então, nesse momento, eu não vejo problema, não vejo como manipulação. Volta aos princípios é o tema do Multiplique. Você não pode perder. Lá em Águas de Lindóia, estaremos reunidos pastores, líderes, pessoas interessadas em evangelizar, em levar pessoas a Cristo para que elas descubram o valor do discipulado cristão. Volta aos princípios, primitive-se. Este é o tema do nosso Multiplique este ano, outubro de 2018. Espero você, quero encontrá-lo ali e cumprimentá-lo. Deus o abençoe. Vocês que estão no ministério hoje, que são pastores de igreja local, vocês estão ali de frente do ministério. Volta aos princípios é o tema do Multiplique. Você não pode perder. Lá em Águas de Lindóia, estaremos reunidos pastores, líderes, pessoas interessadas em evangelizar, em levar pessoas a Cristo para que elas descubram o valor do discipulado cristão. Volta aos princípios, primitive-se. Este é o tema do nosso Multiplique este ano, outubro de 2018. Espero você, quero encontrá-lo ali e cumprimentá-lo. Deus o abençoe. Volta aos princípios é o tema do Multiplique. Você não pode perder. Lá em Águas de Lindóia, estaremos reunidos pastores, líderes, pessoas... Ao longo dos 110 anos de existência, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil tornou-se um marco na história dos batistas brasileiros na educação teológica e de música e na vida de todos que subiram esta colina. O seminário foi palco para a construção de inúmeras histórias cheias de significados e lembranças. Essas memórias preservam vivo o ardor do chamado e da vocação. A preocupação dos pioneiros batistas em responder à demanda de formação de obreiros para a evangelização do Brasil no raiar do século XX fez nascer esse renomado celeiro de formação e preparo. Tudo começou no dia 15 de março de 1918 e desde então estamos há 110 anos cumprindo com louvor a missão de formar líderes vocacionados para o ministério cristão, movidos pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Bem, estamos dispensados, você pode sair. Ao longo dos 110 anos de existência, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil tornou-se um marco na história dos batistas brasileiros na educação teológica e de música e na vida de todos que subiram esta colina. O seminário foi palco para a construção de histórias cheias de significados e lembranças. Essas memórias preservam vivo o ardor do chamado e da vocação. A preocupação dos pioneiros batistas em responder à demanda de formação de obreiros para a evangelização do Brasil no raiar do século XX fez nascer esse renomado celeiro de formação e preparo. Tudo começou no dia 15 de março de 1918 e desde então estamos há 110 anos cumprindo com louvor a missão de formar líderes vocacionados para o ministério do Espírito Santo para a glória de Deus.
caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. O Seminário do Sul é simplesmente uma colina gigantesca. Há 26 anos eu subi a colina do Seminário do Sul para iniciar os meus estudos para a formação ministerial. A bulwark never failing. Our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. Still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. Cresci seminarista. And if we in our own strength can fight, then our striving would be. Realmente eu dei muito valor a poder investir a minha vida na vida dos outros. The man of God's own choosing. And you ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. Whoa. Then though this world with devils filled should threaten to undo us. Tenho a alegria de ter me formado aqui na colina de Itacuruçá e ter aprendido com mestres que foram escolhidos por Deus a viver na dependência de Deus. Then though this world with devils filled should threaten to undo us. Sou Seminário do Sul. e você. We will not fear, for God hath will, for His truth to triumph through us. Já estão abertas as inscrições para a Conferência Nacional Multiplique 2018, de 23 a 26 de outubro, no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, São Paulo. A hospedagem deverá ser contratada diretamente com os hotéis credenciados.
O Seminário do Sul não só confirmou a minha vocação, mas o Seminário do Sul completou a minha vocação. E Deus confirmou, você vai fazer seminário de música e vai ser no Seminário do Sul. Aceite a sua vocação, venha para o Seminário do Sul e tenha a paz de responder positivamente o chamado que Deus tem para a sua vida. E as matrículas já estão abertas para 2018, então nós esperamos você. Em 2016, a igreja adotou uma nova dinâmica de campanha de missões. Cada PGM da igreja adotou um missionário. O meu PGM ficou responsável por contato e adotar o missionário Josivan e a irmã Silene, lá em Coari. A Igreja Batista Missionária do Maracanã tem um coração missionário. E dentro desse espírito de ser missionário, nós adotamos os PGMs, a Igreja Multiplicadora, e fazemos desta igreja uma igreja que se multiplica através dos seus pequenos grupos. Percebemos em cada componente do grupo que existe um amor muito grande por missões. Na campanha de missões nacionais, a irmã Silene veio ao Rio fazer divulgação. E durante a estadia dela aqui, a casa dela lá em Coari foi assaltada e levaram praticamente tudo da casa dela. Nosso PGM decidiu levantar uma oferta para enviar para essa irmã, o que foi abraçado também pelo nosso pastor e pela nossa igreja. A gente se envolver com o campo missionário dá a oportunidade do membro se envolver com o missionário, se envolver com a história de missões. E também leva os nossos irmãos que estão em pequeno grupo de estarem motivados para falarem aos seus RDs, fazer seus relacionamentos discipuladores, motivá-los a serem multiplicadores dessa ideia. Viagem missionária que o pequeno grupo está programando de fazer em julho, lá no Amazonas, num lugar chamado Coari, 2 dias de viagem, inclusive eu acho que um dia inteiro de barco, nasceu no coração de 2 pessoas que desde que a gente começou o PGM eu percebi elas falando constantemente a respeito disso. Outros PGMs começaram, da Igreja Batista Missionária do Maracanã, começaram a querer também conhecer o campo missionário lá no Amazonas. Então a gente louva muito a Deus por essas 2 moças, Denise e Ivone, que sonharam o sonho de Deus de estarem fazendo missões lá junto com os nossos missionários. O importante é que nós sentimos que nós estamos cumprindo o ID de Jesus de fazermos discípulos. Volta aos princípios é o tema do Multiplique, você não pode perder. Lá em Águas de Lindóia estaremos reunidos pastores, líderes, pessoas interessadas em evangelizar, em levar pessoas a Cristo para que elas descubram o valor do discipulado cristão. Volta aos princípios, primitive-se. Este é o tema do nosso Multiplique este ano, outubro de 2018. Espero você, quero encontrá-lo ali e cumprimentá-lo. Deus o abençoe. Ao longo dos 110 anos de existência, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil tornou-se um marco na história dos batistas brasileiros na educação teológica e de música, e na vida de todos que subiram esta colina. O seminário foi palco para a construção de inúmeras histórias cheias de significados e lembranças. Essas memórias preservam vivo o ardor do chamado e da vocação. A preocupação dos pioneiros batistas em responder à demanda de formação de obreiros para a evangelização do Brasil no raiar do século XX fez nascer esse renomado celeiro de formação e preparo. Tudo começou no dia 15 de março de 1918 e desde então estamos há 110 anos cumprindo com louvor a missão de formar líderes vocacionados para o ministério cristão, movidos pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus.